Áudio 36, página 266, capítulo 10, mantendo os projetos sob controle. Os capítulos 4 a 9 apresentaram todos os truques e técnicas necessários para esvaziar sua cabeça e fazer escolhas intuitivas sobre o que fazer e quando. Esse é um nível horizontal, o que precisa da sua atenção e a ação no cenário horizontal da sua vida. A última peça desse quebra-cabeça é o nível vertical, o pensamento que vai fundo e ao mesmo tempo busca o céu, que pode incrementar a sua capacidade criativa. Você pode, de fato, ter esclarecido os resultados e definido as próximas ações referente aos vários projetos e situações nos quais está envolvido, mas há ocasiões em que se sentirá convocado a reforçar sua relação com alguns deles por meio do pensamento mais crítico e do desenvolvimento prático minucioso. Isso nos leva de volta ao refinamento e à energização do planejamento do projeto. A necessidade de mais planejamento informal. Depois de anos trabalhando com milhares de profissionais nas trincheiras, posso dizer com segurança que todos nós poderíamos fazer mais planejamento, de modo mais informal e com mais frequência, de nossos projetos e de nossas vidas. E se o fizéssemos, isso aliviaria muito a pressão mental e produziria um alto nível de produtividade criativa com o mínimo de esforço. O meio de todo projeto de sucesso sempre parece um desastre. Descobri que a maior oportunidade para melhorar o planejamento não consiste em técnicas de organização de projeto altamente sofisticadas e complexas que os gerentes de projetos profissionais às vezes usam como gráficos gigantes. A maioria das pessoas que precisa disso já os usa ou pelo menos tem acesso ao treinamento e ao software necessário para aprender. O que lhes falta é capturar e usar mais o pensamento criativo e proativo que temos ou que poderíamos ter. A principal causa desse raciocínio efetivamente valioso é a escassez de sistemas facilmente estruturados e acessíveis para gerir a quantidade potencialmente infinita de detalhes que poderiam resultar disso. Eis que a minha abordagem tende a ser de baixo para cima. Se você sente que não tem controle sobre seus atuais compromissos que demandam ação, certamente resistirá ao planejamento focado. Trata-se de um retrocesso inconsciente. Ao começar a aplicar esse método, porém, talvez descubra que ele libere um enorme espaço para o pensamento criativo e construtivo. Se você tiver sistemas e hábitos prontos para alavancar suas ideias, sua produtividade poderá aumentar exponencialmente. Você precisa configurar sistemas e truques que o levem a pensar sobre seus projetos e situações com mais frequência, mais facilidade e mais profundidade. No capítulo 3, analisei detalhadamente as 5 fases do planejamento de projeto que tira algo do estado da ideia e transforma em realidade física. O que se segue é uma compilação de dicas e técnicas práticas que facilitam os processos informais e naturais de planejamento que recomendo. Embora todas essas sugestões sejam baseadas no bom senso, elas são adotadas pela maioria das pessoas com a frequência que deveriam. Elas não são. Aplique sempre que possível, quantas vezes quiser, em vez de poupar suas reflexões para grandes reuniões formais. Que projetos você deveria estar planejando? A maioria dos resultados que você identificou para sua lista de projeto não demandará qualquer tipo de planejamento prévio, além do tipo que você faz mensalmente, de forma rápida e natural para encontrar aproximação referente a eles. O único planejamento necessário para fazer a vistoria do carro, por exemplo, seria pesquisar na internet o local de vistoria mais próximo e agendar o horário. Há 2 tipos de projeto, entretanto, que merecem pelo menos alguma forma de planejamento. Aqueles que ainda chamam a sua atenção, mesmo depois que você definiu as próximas ações para ele, e aqueles sobre os quais
sobre os quais ideias potencialmente úteis e detalhes do apoio surgem ao acaso. O primeiro tipo, os projetos que você sabe que ainda envolve outras coisas que precisam ser decididas e organizadas, exigirá uma abordagem mais detalhada do que apenas identificar a aproximação. Para eles, você precisará de uma aplicação mais específica de uma ou mais das 4 fases do modelo de planejamento natural: propósito e princípios, visão e resultado, brainstorm e organização. O segundo tipo, os projetos em relação aos quais as ideias aparecem ao acaso, espontaneamente, você estar na praia, no carro ou numa reunião. Precisa de um lugar adequado, onde essas ideias correlatas possam ser capturadas. Elas podem ficar lá para serem usadas depois quando forem necessárias. Projetos que precisam de próximas ações em termos de planejamento. Provavelmente há alguns projetos que você pode pensar agora mesmo que sabe que quer tornar mais objetivos, atualizados e sob controle. Talvez tenha uma importante reunião para a qual sabe que deve preparar uma pauta e algum material. Ou acabou de receber a tarefa de coordenar a conferência anual de associados e precisa fazer isso o mais rápido possível para que possa começar a delegar as partes importantes. Ou precisa refletir e decidir sobre os planos das próximas férias em família. Se ainda não fez isso, defina agora uma próxima ação que dará início ao processo de planejamento para cada um desses projetos e inclua na lista de ações adequadas. Então, prossiga para as outras fases do planejamento. Fases típicas do planejamento. Os tipos mais comuns de ações voltadas para planejamento serão seu próprio brainstorm e organização, a convocação de reuniões e captura de informações. Brainstorm. Alguns dos projetos que têm sua atenção nesse momento exigirão que você pratique o pensamento livre. Isso vale principalmente para aqueles com relação às quais você ainda não tinha clareza de qual seria a próxima ação quando tomou a decisão. Todos eles deveriam ter uma próxima ação como rascunhar ideias sobre. Você precisa decidir onde e como quer executar essa ação para saber em qual lista incluí-la. Acha que faz esse tipo de reflexão melhor no computador ou escrevendo suas ideias à mão no papel? Posso escolher qualquer um dos meios, dependendo do que a minha intuição me diz. Para mim, essa aproximação iria tanto para a lista no computador, quanto para a minha lista qualquer lugar, porque posso desenhar meus mapas mentais ou fazer esforços onde quer que seja, desde que tenha um papel e uma caneta. Organização. Você deve ter alguns projetos para os quais já capturou anotações e materiais de apoios variados. Então, só precisa classificá-los e lhe dar a forma mais estruturada. Nesse caso, sua próxima ação provavelmente seria organizar as anotações do projeto X. Se precisa estar no escritório para fazer isso, porque é por onde estão os arquivos e você não quer carregá-los por aí, essa ação deveria ser incluída na lista de ações no escritório. Se estiver levando os arquivos com você em uma pasta ou em algum dispositivo móvel, então a ação iria para a lista qualquer lugar. Caso fosse fazer isso à mão ou no computador, caso fosse usar o processador de texto, um software para realizar as apresentações, elaborar mapas mentais ou um programa de planejamento de projetos. Um dos maiores obstáculos à produtividade organizacional e familiar é a falta de decisão a respeito da necessidade de uma reunião e de quem deve estar incluído para fazer qualquer coisa avançar. Convocação de reuniões. Em geral, o próximo passo na reflexão sobre projetos é convocar uma reunião com pessoas que você gostaria que se envolvesse no brainstorm ou na tomada de decisão. Isso geralmente significa enviar um e-mail para todo o grupo ou para um assistente para que seja agendado, ou fazer uma ligação para a pessoa mais importante e determinar dia e hora. Captura de informações. Pode acontecer de a tarefa seguinte no planejamento de projeto ser reunir mais dados. Talvez você precise conversar com determinada pessoa para ouvir sua opinião, ligar para Bill para saber o que ele acha do encontro de gerentes, ou talvez precise olhar os arquivos que acabou de receber da conferência que foi realizada ano passado. Rever arquivos das conferências de associados, ou queira pesquisar na internet para ter uma ideia do que está acontecendo lá fora a respeito de um novo assunto que está explorando. Pesquisar fundo de bolsas de estudo universitárias.
Raciocínio aleatório sobre projetos. Não perca nenhuma ideia potencialmente útil sobre seus projetos. Isso acontece com todo mundo. Muitas vezes você pensa em algumas coisas de que não quer se esquecer justamente quando está em um local que não tem nada a ver com o projeto. Você pode estar dirigindo para o mercado, por exemplo, e pensa em um ótimo modo de iniciar a próxima reunião da equipe. Ou está mexendo no molho do espaguete na cozinha e lhe ocorre a ideia de oferecer bolsas de brinde para os participantes na próxima conferência. Ou está assistindo ao Jornal da Noite quando de repente se lembra de mais uma pessoa importante que quer incluir no conselho consultivo que está montando. Embora essas não sejam as próximas ações específicas que podem ir direto para a sua lista de ações, você ainda precisa capturá-las, organizá-las em algum lugar que faça sentido. A ferramenta mais importante para garantir que nada se perca, claro, é o seu sistema de captura. Caixa de entrada física, caneta, papel ou smartphone. Você precisa reter todas as suas ideias até decidir o que fazer mais tarde.